a tua mão de poder, Senhor Jesus, porque nós cremos no sobrenatural de Deus, nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que move com a tua mão de poder. Tu és o dono da obra, tu és o Deus que opera e ninguém impede. Abençoa a tua igreja, o teu povo, dá-nos ânimo e força para prosseguir nesta caminhada. Alcança as famílias desta amada igreja, também as pessoas que acompanham, Senhor, as lives no Facebook, que o Senhor possa alcançar, Senhor, através da oração, através da palavra, dos louvores, porque o Senhor operando ninguém pode impedir, o Senhor agindo ninguém pode impedir, e eu creio, Senhor, no Deus do impossível, no Deus que opera sinais e maravilha, no Deus que contempla as nossas orações, no Deus que sabe de todas as coisas. Eu creio no Deus do impossível, no Deus que opera sinais e maravilhas, no Deus que está nas alturas. Senhor, a tua palavra, como diz o salmista, escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Que a tua palavra, ela venha surgir em efeito em nossas vidas, que nós podemos obedecer a tua palavra, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que faz milagres acontecerem. Continua a abençoar esta amada igreja do Alto Tarumã, cada membro, cada congregado, cada família, suprindo todas as necessidades na área física, na área espiritual, na área financeira, em toda a área, Senhor. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades, porque o Senhor conhece no profundo do nosso coração. Estende as tuas mãos de poder sobre a tua igreja. Estende as tuas mãos de poder sobre o teu povo. Abençoa, Senhor, nos ajuda para que nós podemos prosseguir nesta caminhada, não olhar para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, mas olhar para o autor e consumador das nossas vidas, Deus, Criador dos céus e a terra. Senhor, ajuda cada um de nós a vencer, Senhor. Deus, este momento que nós estamos passando, de quarentena, de pandemia, de isolamento, ei, Senhor, dá um basta nesta situação, para que a tua igreja possa voltar 100% para adorar o teu santo nome, para que nós podemos estar ouvindo as nossas crianças louvando a ti, para que nós podemos estar ouvindo, Senhor, os nossos adolescentes, podemos estar ouvindo, ó Deus, a tua igreja adorar o teu nome. Dá, Senhor, vitória para o teu povo, porque tu és o advogado dos advogados, médico dos médicos, tu és Deus por excelência, o Senhor operando ninguém pode impedir. E nesta noite nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, porque cremos no Deus do impossível, o Deus que amou este mundo de tal maneira e a dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai,
nós cremos no sobrenatural. Nós cremos no Deus que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos no Deus que tem os dons espirituais para distribuir para a tua igreja. Nós cremos nesse Deus que é o dono do ouro e da prata. Cremos nesse Deus que faz milagres acontecerem. Deus, nesta noite, nós estamos reunidos para logo mais cultuarmos a Ti, Senhor, adorarmos o Teu nome na beleza da vossa santidade. O Senhor sabe de cada família, o Senhor sabe da necessidade de cada família que faz parte do hall de membro desta igreja, também os congregados, todos que fazem parte, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, liberta, salva os nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda. Salva, Senhor, liberta, transforma, faz coisas grandes acontecerem neste lugar, porque o Senhor operando, ninguém pode impedir. Senhor, abre porta, abre caminho, supre as necessidades, faz coisas novas acontecerem neste lugar, opera sinais e maravilhas neste lugar. Quebra todo o laço do adversário, tudo que não provém de Ti, Senhor, derruba por terra. Senhor, nós te pedimos, porque nós cremos no Deus do sobrenatural, nós cremos no Deus que opera e ninguém pode impedir. Senhor, tudo está debaixo da Tua potente mão, tudo está no Teu controle, na Tua vontade, no Teu querer. E nesta noite, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, glorificando o Teu santo nome, exaltando o Teu santo nome. Fica conosco desde o início até o final deste culto, Senhor. Opera aqui sinais e maravilhas, faz coisas grandes acontecerem neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, porque nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que opera sinais e maravilhas. E nesta noite, Pai, nós estamos reunidos na Tua casa, que a Tua presença venha a ser real neste lugar, que a Tua glória venha se manifestar neste lugar. Alcança os nossos irmãos, as petições, Pai, que são feitas neste lugar, a necessidade da Tua igreja, e que podemos nós crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria do Teu Evangelho, e que podemos nós nos entregarmos de corpo, alma e espírito para Ti, Senhor. Tira todas as forças negativas, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Repreende pelo poder do Teu santo nome, e a Tua igreja, ela venha ser uma igreja triunfante, a Tua igreja venha ser uma igreja vitoriosa, a Tua igreja venha ser uma igreja de poder, porque eu creio, Senhor, na Tua palavra que diz que os sinais seguirão os que crerem. O Senhor mesmo falou que no Seu nome os demônios são expulsos, os enfermos são curados, e eu creio no poder do Teu santo nome, porque Tu és o dono desta obra, Tu és o Deus que opera e ninguém pode impedir. Entra com a Tua providência no meio da Tua igreja,
Faz milagres acontecerem neste lugar, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o teu povo, que podemos cada dia mais, Senhor, oh Deus, entender e valorizar, Senhor, a nossa salvação, Senhor. Podemos cada dia mais valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor fez lá naquela cruz para perdoar os nossos pecados, que podemos cada dia mais, Senhor, entender que o preço já foi pago naquela cruz. O Senhor já se sacrificou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor, maravilhosa de estarmos na tua casa. Fica conosco, Deus, desde o início até o final deste culto. Age aqui de uma maneira especial, Senhor. Toma conta deste lugar, Senhor. Trabalha de uma maneira sobrenatural. Oh, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Toda a igreja, coloque em pé, irmãos, por gentileza. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, único e é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber o quê? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos, coroamos a Ti, ó
bendizer a Ti. Amém? Glória a Deus. Vou saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Os irmãos abram a Bíblia. Seguida, irmã Neia, por gentileza, a irmã nos ajude para nós cantarmos 2 hinos da harpa cristã. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por esta palavra. Nós vamos estar orando ao Senhor. Em seguida, a irmã Neia vai cantar aí com a igreja 2 hinos da harpa cristã. Presbítero João Luiz puder colocar no data show lá os hinos. Quantos precisam de oração? Amém? Depois do louvor, o presbítero Luiz já com a palavra. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da nossa oração. Queremos Te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa nesta noite, a oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença, aonde vamos estar aqui cultuando a Ti nesta noite, aonde vamos estar aqui oferecendo o nosso culto racional. Abençoa a Tua igreja, também os irmãos que vão nos acompanhar aí pela live do Facebook. Alcança cada família, no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos, uma boa noite para todos. Que o Senhor esteja conosco aqui e com os irmãos também aí. Vamos louvar o número 400, em Jesus, que é em Jesus que nós vencemos todos os dias. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no amor incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção infinita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu amor forte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus nós sempre iremos vencer. Vamos de 305 também? Glória a Deus. Exaltado é o teu nome. Duas mais baixo. Duas notas mais baixas. Soldados somos
Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo a todos os amados irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarmos de pé e abrirmos a nossa Bíblia no livro escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Ai, meu Deus. Estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Irmãos encontraram? Amém. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis assentar, irmãos. Pode deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos. Eu achei muito interessante que o primeiro louvor que o pastor cantou, abrindo o culto, foi: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Né? E não foi combinado, não, irmãos. E também não foi coincidência. Mas é o Espírito Santo de Deus que age na vida da sua igreja. Meus irmãos, este texto que nós lemos, Deus fala com o profeta Jeremias e Deus usa uma ilustração, né? Algo que era comum Deus usar para falar com o povo. Muitas vezes Deus mandava o próprio profeta fazer algo visual para que o povo enxergasse, né, e entendesse a mensagem. O próprio profeta Jeremias, certa feita, Deus mandou que ele enterrasse um cinto de linho. E depois de muito tempo voltasse lá e desenterrasse. Né? E aquele linho estava apodrecido. E Deus mandou que ele mostrasse ao povo aquele linho apodrecido, para que o povo entendesse qual era a sua condição espiritual, como um linho apodrecido. Né? E dessa feita aqui Deus usou também de uma ilustração, mas não para falar com o povo, primeiramente para falar com o próprio profeta e depois para que o profeta Jeremias transmitisse a mensagem ao povo. E Deus fala para Jeremias: então, Jeremias, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo, mas não quero falar contigo aí onde você está. Eu quero que você vá lá na casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Aqui a Bíblia fala casa do oleiro, nós podemos entender como a olaria, né? Mas o local onde o oleiro trabalhava, a oficina, né, do oleiro, poderíamos dizer assim. E Jeremias, então, obedecendo a palavra do Senhor, ele desce e vai à casa do oleiro. E chegando ali, ele olha, o oleiro está trabalhando. E a primeira coisa que eu entendo aqui, ao olhar para essa mensagem e trazer para a nossa realidade, para as nossas vidas, porque aqui no versículo nós lemos, Deus diz assim: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós somos igual a esse barro na mão do oleiro. Então a primeira
mensagem para a nossa vida que eu vejo aqui nesse texto é que o oleiro, quando Jeremias chega ali, ele estava trabalhando. Jeremias não chega lá e encontra o oleiro sentado, não encontra o oleiro olhando para o vaso, não encontra o oleiro desocupado, mas ele encontra o oleiro trabalhando, fazendo o vaso. E eu entendo com essa palavra que o oleiro, ele trabalha nas nossas vidas. Nós somos a matéria-prima de Deus. Nós somos aquilo que Deus usa para realizar a sua vontade. A minha e a sua vida, irmãos, na mão de Deus é matéria-prima. É algo que está sendo trabalhado. É algo que está em transformação. Jeremias encontra o oleiro trabalhando. Nós vamos ver, irmãos, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e aproveitando que nós estamos num culto de ensino, né? O culto de ensino, escola dominical é para isso mesmo, irmãos, é para nós recebermos informação. O correto não é dizer Evangelho de João, porque o Evangelho não é de João. O Evangelho, o significado da palavra Evangelho são boas novas. As boas novas de Jesus, as boas novas de salvação. O Evangelho é de Jesus, mas que foi escrito por João, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse o seguinte: e Jesus lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus ali, quando questionado por alguns legalistas, porque ele estava fazendo obras, no sábado ele fala: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não fica sentado, desocupado, sem fazer nada, não. Deus é ocupado. E aqui, se nós fôssemos olhar no sentido literal da palavra, não é que Deus precisa estar fazendo alguma coisa, porque a Bíblia diz que pela sua palavra, em 6 dias ele criou tudo. Ele não precisou colocar a mão em nada, apenas pela sua palavra ele realizou. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Deus não está parado assistindo o que está acontecendo aqui na terra. Não. Ele está atuando. Ele está agindo. Ele está fazendo diferença nas nossas vidas. Ele governa todas as coisas. Você pensa que é por acaso que não está chovendo em Curitiba? Não. É tudo pela vontade de Deus. Tudo que acontece passa pela vontade de Deus. E Ele muda aquilo que é natural. Pode ter certeza. Se o povo começar a orar, chove aqui em Curitiba hoje ainda, amanhã, sem ter condições naturais. Mesmo a meteorologia olhando, dizendo não tem nuvem, tem frente fria, tem ar seco, tem isso, tem aquilo, não vai chover. Mas Ele faz chover. Porque Ele muda o que é natural. Então Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Outro texto que eu vejo o agir de Deus é no livro também do profeta Isaías, capítulo de número 64, e o versículo 4. É um texto que eu gosto demais, irmãos. É um texto que traz alegria, traz conforto ao meu coração. Que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Irmão, se você, se eu, se nós esperamos em Deus,
As mãos dele se movem ao nosso favor. A palavra do Senhor está dizendo que ele trabalha para aquele que nele espera. Quando esperamos em Deus, temos a certeza que ele vai agir em nosso favor. Pode ser que não seja da maneira que nós queremos. Pode até ser que não seja do jeito que nós estamos esperando, mas que ele trabalha ao nosso favor, ele trabalha. Romanos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Então Jeremias encontra o oleiro trabalhando no barro, trabalhando no vaso. E ali ele começa a observar o trabalho do oleiro. E o versículo 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Para o oleiro, ele faz o vaso da maneira que ele quer. O oleiro, ele faz do jeito que parece bem aos seus olhos. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. E nós que somos o barro, nós que somos o vaso na mão do oleiro, nós precisamos compreender isso, irmãos. Deus está trabalhando em nossas vidas. E Ele vai fazer, Ele vai realizar da maneira que Ele quer. Ele opera do jeito que Ele quer. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós queremos dar a nossa opinião. Muitas vezes nós queremos dizer: Deus, eu acho melhor o Senhor não fazer desse jeito. Que tal, Senhor, se o Senhor fazer de outro jeito? Mas quem somos nós, não, irmãos? Aqui no livro, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22, e o versículo de número 42, diz que Jesus, quando estava no Getsemane, ele ora e diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus aqui, como homem, enfrentando a agonia e sabendo tudo que ele teria que passar, ele faz esta oração. Ele sabia qual era a vontade do Senhor. Ele sabia o plano e o porquê ele havia vindo à terra. Ele sabia que ele teria que derramar o seu sangue, passar pelas aflições. Ele até mesmo avisou os seus discípulos de tudo isso. Mas quando ele chega próximo daquele momento, quando ele olha para aquilo que estava logo ali à frente, logo após esses momentos de oração, chega Judas junto com os guardas do Sinédrio para prender Jesus. E Jesus, vendo essa situação ali tão pertinho, ele faz uma oração e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele completa a oração e fala: mas não seja como eu quero, faça como tu queres. Agora, irmão, se nem Jesus mudou o jeito que Deus queria fazer, quanto mais nós? Como é difícil às vezes a gente passar por certas situações, não é verdade? Parece que a gente está passando e dói tanto. É tão difícil às vezes ser quebrado, ser moído. Aqui diz que o vaso se quebrou, né? Às vezes é tão duro, é tão doído, e a gente olha e fala: Deus, não faça isso. Acaba com essa luta, para com esse problema, não aguento mais. Mas nós precisamos entender que é Ele que é o oleiro.
O plano dele, irmãos, não é fazer um caco, não. O plano dele é fazer um vaso. Um vaso que é útil, um vaso para honra, um vaso para a glória dele. Esse é o plano dele. Mas para chegar lá, precisa passar pelo processo nas mãos do oleiro. E é tão importante essa mensagem que o próprio Deus, ele fala sobre isso. Vamos de novo, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1. Não vou ler o texto todo, irmãos, porque é longo, mas vamos ler aqui a partir do versículo 5. Diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheces, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Então o próprio Senhor, ele fala assim: como é que o caco de barro vai perguntar para aquele que o formou: o que é que você está fazendo? Ou como é que o caco vai dizer para aquele que o formou: você não tem mãos? Essa mais ou menos é a nossa posição, irmãos. Nós precisamos entender que não adianta querer encurtar o caminho, não adianta querer fazer um atalho, porque aquilo que está determinado pelo Senhor vai se cumprir. Isaías capítulo 29, o versículo 16 diz assim: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Então veja como é que era a condição do povo de Israel. Eles queriam saber mais do que Deus. Eles queriam se colocar acima de Deus. Mas não deve ser essa a nossa posição. Nós devemos reconhecer que nós somos o vaso, que nós somos o barro, e que aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida é o melhor. Talvez precisamos passar por momentos difíceis, mas vai ter um fim. No momento certo, o Senhor coloca um fim na nossa provação, na nossa dificuldade. No momento certo, o Senhor dá a vitória. No momento certo, o Senhor abre a porta que está fechada. No momento certo, o Senhor realiza um milagre em nosso favor. Porque Ele é o oleiro e Ele é poderoso. Outra coisa que eu vejo neste texto é que o oleiro ele pode fazer tudo o que ele quer. Nada é impossível a ele.
Novamente no versículo 4, o Senhor diz, ou o profeta Jeremias diz que ele estava olhando o oleiro fazer o vaso se quebrou, mas ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então aquilo que o oleiro quer fazer, o vaso que o oleiro quer fazer, é possível para ele. Às vezes Deus fala conosco e Ele fala assim: meu filho, minha filha, eu vou fazer isso, isso e isso na tua vida. Mas às vezes parece que é tão grande, é tão difícil, parece que é impossível. É impossível para nós, mas para Ele tudo é possível. Para nós pode parecer difícil, para nós pode parecer grande demais. Às vezes Deus usa os seus profetas para dizer assim: eu quero usar você para ministrar a minha palavra. Aí você olha e fala: mas eu, Senhor, eu não sei falar. Eu leio os versículos, Jesus, eu esqueço tudo. Eu não consigo falar, eu vou falar na frente do povo, eu pego o microfone, eu começo a tremer e não consigo, Senhor. Mas eu quero dizer para você que se o oleiro está dizendo que ele vai fazer na tua vida, ele é capaz. Para ele não é impossível, para você é, para mim é, mas para ele não. Ele pode todas as coisas. Se Deus prometeu para você que Ele vai mudar a vida de alguém, se Deus prometeu para você que Ele ouviu a tua oração, que Ele vai atender, que Ele vai fazer um milagre, Ele vai salvar, Ele vai restaurar, para você pode estar parecendo impossível, mas para Ele não é. Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ver a história de Abraão, aonde Deus promete para ele um filho. E Abraão, ele já tinha até mesmo desistido da promessa. Ele já tinha até mesmo, como eu disse, procurado atalho. Ele já tinha até mesmo procurado fazer do jeito dele. Ele já tinha até mesmo procurado, como nós brasileiros dizemos, dar um jeitinho ali para conseguir alcançar o que Deus prometeu. Aí Deus vem para ele, Gênesis capítulo 18, versículo 12. Diz assim: assim pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, eu tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Olhando pelos olhos humanos, irmãos, não tinha condição. Era impossível. Porque durante toda a juventude, enquanto tudo estava a favor deles, eles não conseguiam gerar um filho. Aí quando chegou a velhice para Abraão, a velhice para Sara, já tinha passado toda a possibilidade. Aí Deus fala assim: eu vou dar um filho para vocês. Aqui diz que Sara riu. Mas tem também aqui um versículo que diz que Abraão também riu. Eles achavam impossível. Abraão chegou a dizer para Deus assim: Senhor, eu espero que o Senhor, que Ismael ache graça aos teus olhos. Dizendo assim: Senhor, tomara que o Senhor leve em consideração Ismael, porque é impossível gerar um filho. Aí Deus fala: não, Abraão, para você é impossível. Você está olhando com os teus olhos naturais. Você está olhando com os teus olhos pequenininhos. Você está olhando com os teus olhos humanos, Abraão, mas eu posso todas as coisas. Ele fala: haveria alguma coisa difícil ao Senhor?
Pode contar, daqui a 9 meses, Sara vai estar segurando o filho que ela própria gerou no seu ventre. Então, para Deus não tem impossível, irmão. Para Deus não existe impossível. Nem ao menos existe algo difícil, quanto mais algo impossível. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, como matéria-prima, como vaso na mão do oleiro, nós precisamos aprender a confiar, a esperar, a descansar em Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estava vindo para cá, irmãos, e eu até mesmo chorei na presença do Senhor. Porque eu presenciei um homem rico, muito rico, contando dos seus planos. E ele falava, dentro de um ano, eu vou comprar tal propriedade, eu vou construir lá um barracão com tantos metros, vou mudar minha empresa de tal lugar para lá, vou trazer as máquinas tal e tal. E enquanto ele falava isso, nós que estávamos ali olhando, a gente sabia que ele estava falando sério, nós acreditamos naquilo que ele falou, e depois nós saímos comentando, que legal, que bom, que vai acontecer isso e tal e tal. Ontem aconteceu isso. E nós estávamos ali, algumas pessoas, alguns crentes, outros não crentes, mas todos acreditaram. Todos comentaram aquilo que vai acontecer. Em determinado momento eu comecei a pensar e eu falei, Deus, aquele homem tem dinheiro para fazer isso. Ele tem todas as condições. Ele pode fazer, ele pode começar hoje. Mas Deus, ele é um homem. Ele não sabe do dia de amanhã. Amanhã ele pode não amanhecer. Amanhã ele pode não acordar. Amanhã ele pode perder toda a sua riqueza, como nós já vimos inúmeras histórias como essa. Mas nós acreditamos na palavra daquele homem como se fosse verdade garantida. E eu comecei a chorar na presença de Deus. Eu falei, Deus, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes o Senhor fala e a gente duvida. Mas quando um homem fala porque ele tem dinheiro, a gente acredita na palavra do homem. E nós precisamos pararmos para raciocinar nessas coisas. Porque aquele que promete na nossa vida, ele não é homem. Aquele que promete na nossa vida, ele não pode ser acometido por uma doença. Aquele que promete na nossa vida, ele não se esquece do que prometeu. Aquele que promete na nossa vida, ele jamais vai chegar amanhã para nós e dizer, olha, eu mudei de ideia, não vou mais fazer aquilo que eu prometi, não. A sua palavra é fiel para se cumprir. A Bíblia diz que é mais fácil nós acordarmos de manhã, sairmos para fora da nossa casa, olhar para o céu e perceber que o céu não está lá, ele sumiu. É mais fácil nós olharmos para os montes e ver que eles se mudaram para o meio dos mares, do que a palavra do Senhor não se cumprir. Que nós possamos, irmãos, meditar, descansar nas promessas de Deus para a nossa vida, aprender a confiar no Senhor, aprender a nos alegrar na presença do Senhor, aprender a agradecer por aquilo que Ele ainda vai fazer, porque Ele vai fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Bendito seja o nome do Senhor. E para finalizarmos, que o nosso tempo já é passado,
A seguir do texto que nós lemos, Deus continua falando para Jeremias assim: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Deus aqui ele traz para nós um esclarecimento de que a sua palavra ela se cumpre. Aquilo que ele fala, aquilo que ele determina se cumpre. Mas existe algo que pode mudar aquilo que Deus falou. As nossas atitudes, em determinados momentos, podem mudar aquilo que Deus falou. Se Deus ele envia uma palavra de julgamento, de castigo, e a pessoa se arrepende, a pessoa se humilha, a pessoa pede a misericórdia de Deus. Este texto aqui está dizendo que Deus ele evita o castigo, ele muda aquilo que ele havia determinado, por causa do arrependimento. E a maior prova disso é que estava determinado para nós o fogo do inferno, por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência. Mas quando nós nos arrependemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nos convertemos, saímos daquela direção que estávamos indo para as trevas e temos uma conversão e começamos a caminhar após os passos de Jesus, ele também muda aquilo que estava determinado para nós. Ele muda a eternidade de castigo para uma eternidade de gozo e alegria na sua presença. Mas por outro lado também, quando o homem ele recebe uma promessa de Deus e ele se exalta, ele se acha grande, ele se acha maior do que ele é, e ele desobedece a palavra de Deus, faz o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que havia dito que ele faria. Então, quando nós recebemos a promessa, a bênção de Deus, nós devemos permanecer fiel, devemos permanecer humilde, devemos permanecer no caminho do Senhor, devemos permanecer pedindo a misericórdia, a sabedoria, a direção do Senhor, devemos permanecer sendo fiel ao Senhor com todas as nossas forças, negando a nossa carne, negando a nossa vontade, para fazer a vontade dEle, para que não venhamos perder a bênção que foi prometida. Porque quando Deus promete algo, irmãos, para alguém, o primeiro a se levantar é o nosso adversário, para tentar colocar uma pedra no caminho, tentar colocar alguma cilada, alguma coisa para nos enganar, porque a arma dele é o engano, e ele é muito bom em enganar, ele é muito astuto, ele é muito capaz para enganar. Então precisamos vigiar, para não sermos enganados pelo adversário, e não perdermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com um corinho. E já estaremos também recolhendo os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Não falem, já está passando a salva. Oferte com alegria nessa noite. Adore o Senhor com a sua oferta. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, mudou meu coração em um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Guarde essa palavra no seu coração e Deus vai estar abençoando a sua vida. Meus irmãos, nós estaremos já encerrando este culto. Amanhã temos um culto com o círculo de oração a partir das 14h30 às 15h30, então um culto aqui com o círculo de oração. Você que está com o seu horário disponível, né? Você que não está trabalhando neste momento, venha adorar a Deus, venha participar, venha glorificar o nome do Senhor e com certeza, além de estar na presença de Deus, que é a melhor coisa que tem, você ainda sairá daqui abençoado com toda certeza. Também neste domingo, a partir das 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical, encerramento da nossa missão, né, falando a respeito dos padrões divinos, né, em tempos de crise, falando a respeito ali do povo quando retornou do cativeiro. Estaremos tendo essa aula abençoada, a última da nossa lição. A partir do próximo domingo, então, já estaremos com a nova lição no último trimestre, né, de 2020. Você também que não pegou a sua lição, nós já temos a nova lição da Escola Bíblica Dominical. Você já pode nos procurar no final do culto e também no domingo para estar adquirindo a sua lição do novo trimestre. Sábados adolescentes, a partir das 19h30, né, estarão aqui fazendo culto e também a transmissão pela internet. Os demais avisos serão dados então no sábado após o término do culto. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor pedindo que nos leve em paz ao nosso lar e encerrando também este culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu, por poder estar na tua casa, Pai, reunidos, ó Deus, para a honra e a glória do teu nome, aonde podemos sentir a tua presença, aonde podemos ser tocados pelo teu Espírito Santo e também, Pai, alimentados pela tua palavra. Agora, Pai, estaremos retornando aos nossos lares. Pedimos, Senhor, cobre-nos, Pai, com o teu sangue, livra-nos, Pai, de todo mal, livra-nos, Senhor, e leva-nos em paz ao nosso lar. Continua abençoando, Senhor, o restante desta semana, Pai, e que nós possamos retornar à tua casa para te adorar com os nossos irmãos em espírito e em verdade. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Se Deus é por nós, Quem será? Amém. Glória a Deus.